Imagina só a seguinte cena. Pensa numa mesa de jantar incrivelmente elegante, sabe? Aquelas com talheres de prata, super polidos, taças de cristal brilhando na luz de velas e a conversa fluindo de um jeito super educado sobre civilização, democracia, o bem comum. Tipo, olhando de fora, tudo parece o absoluto ápice do refinamento e da ordem social, né? Uma superfície perfeitamente polida, sem dúvida. Um ambiente onde, digamos, qualquer comportamento um pouco mais agressivo ou até um tom de voz levemente mais alto seria imediatamente punido com aqueles olhares de reprovação, sabe? Exato. Mas assim, se a gente olhar com muito cuidado por baixo dessa mesa maravilhosa, bem sobre aquela toalha de linho impecável, todo mundo ali tá segurando uma adaga afiada, com os músculos totalmente tensos, só esperando, prontos pra dar o bote ao menor sinal de fraqueza do outro. E, bom, essa é a premissa meio brutal que dá o pontapé inicial no nosso mergulho de hoje. Pois é, uma imagem forte, mas muito real. Muito real, porque o mundo moderno adora, cultivar essa imagem de que a gente superou nossos instintos mais básicos, que nós somos, o pináculo da justiça e da ética. Mas, mergulhando nas engrenagens das dinâmicas de poder, e hoje a gente está baseando isso nos escritos do Robert Greene sobre as famosas 48 leis, a realidade que emerge é bem diferente. A mecânica crua das relações humanas opera hoje com a mesmíssima dinâmica das antigas cortes aristocráticas. Com certeza. O poder, quando a gente tira aquelas ilusões românticas, é essencialmente um jogo amoral. E tem um ponto psicológico fundamental aí. A sensação de impotência. Aquela percepção de não ter o mínimo controle sobre o próprio destino ou sobre as coisas ao redor, isso traz uma miséria psicológica profunda para o ser humano. Nossa, sim. Ninguém gosta de se sentir impotente. Exatamente. E como consequência natural disso, existe uma busca universal por influência e controle. O grande dilema do que a gente pode chamar de cortesão moderno é que a fome pelo poder é muito mal vista, sabe? Quem joga esse jogo precisa usar a máscara da decência, do trabalho em equipe, desse espírito democrático, enquanto manobra com extrema astúcia nos bastidores. É uma atuação o tempo todo. Sim, e a primeira barreira para quem tenta dominar esse xadrez não é nem o oponente externo, é o mundo interno da pessoa. A razão precisa estar no trono. Reagir emocionalmente, seja cego de raiva por uma ofensa ou totalmente inebriado por um afeto desmedido, é o caminho mais rápido para perder a clareza. E sem clareza, o jogo acaba antes de começar. Faz total sentido. Mas olha, antes da gente avançar para os detalhes práticos e históricos, é super importante a gente fazer um aviso rápido sobre a natureza dessa nossa exploração. Ao longo dessa análise sobre as leis do poder, a gente vai examinar figuras gigantescas e frequentemente bem controversas da história. Com certeza, nomes de peso. Sim, a gente vai falar de presidentes como Franklin Roosevelt, diplomatas como Henry Kissinger, líderes revolucionários tipo Mao Tse-tung, além de vários czares e monarcas. E a gente quer deixar absolutamente claro para quem está nos ouvindo que nós não estamos, de forma alguma, endossando visões políticas ou justificando atrocidades ou tomando qualquer partido aqui, sabe? É, uma demarcação super necessária. Exato. Nosso papel aqui é estritamente analítico e imparcial. A gente está relatando os eventos e as táticas exatamente como constam no material original, usando a história mesmo como um laboratório prático para ilustrar a anatomia dessas leis. Perfeito. O nosso foco é a mecânica de causa e efeito da ação humana. A psicologia por trás do movimento, sabe? E não a bússola moral dos atores envolvidos. Ok, então vamos desvendar isso. O primeiro pilar para se estabelecer qualquer influência sólida não envolve uma ação física espetacular. Começa, na verdade, com o controle cirúrgico da informação que a gente deixa vazar para o mundo. É o controle da percepção. E isso bate de frente com uma virtude que a sociedade exalta o tempo todo, que é a honestidade. Ah, a velha e boa honestidade.
Pois é. Só que a honestidade total e restrita sobre as lentes do poder, ela é descrita como uma faca sem fio. Ela ofende, cria atritos totalmente desnecessários e o que é estrategicamente letal torna qualquer indivíduo previsível. Tipo, se todo mundo sabe exatamente o que alguém pensa e deseja, essa pessoa vira um alvo muito fácil. A regra é ocultar intenções. E a psicologia por trás de ocultar intenções não é apenas, ficar calado no seu canto. É ativamente usar cortinas de fumaça e pistas falsas. Porque a mente humana é péssima em lidar com a incerteza e o vazio. Como um instinto de conservação de energia mesmo, o nosso cérebro confia nas aparências. Duvidar de cada intenção de cada pessoa o tempo todo, nossa, isso levaria à exaustão mental. Ninguém aguenta viver assim, né? Ninguém. Então, quando um objeto de desejo aparente é colocado em cena, tipo uma isca mesmo, o foco natural das pessoas é se fixar naquilo e tomar a aparência superficial como a realidade absoluta. Caramba! E tem um evento histórico brilhante que ilustra muito bem esse mecanismo cognitivo. Lá em 1711, o Duque de Marlborough precisava avançar com as tropas britânicas, mas tinha um forte francês bloqueando uma estrada super vital. E o objetivo real dele era simplesmente destruir o forte para limpar o caminho, sabe? Certo, o objetivo prático era a demolição. Isso. Mas a genialidade do Marlborough foi entender que, se ele atacasse e demolisse a estrutura logo de cara, os franceses iam sacar o plano de avanço e concentrariam forças na estrada. Então, o que ele fez? Ele capturou o forte e, com um alarde gigantesco, colocou tropas lá dentro. Ele fingiu que estava fortificando a posição porque considerava aquilo de um valor tático imenso. E é bem aí que o viés de confirmação dos oponentes entra em ação. Os comandantes franceses, observando todo aquele esforço do Marlborough, ativaram um atalho mental. Se o grande estrategista britânico quer tanto manter essa pilha de pedras em pé, ela deve ser a chave para a gente vencer a guerra. A percepção de valor foi inteiramente fabricada pela atitude dele. Exato. E os franceses caíram tão direitinho, ficaram tão desesperados que eles lançaram um ataque maciço, retomaram o forte e... Pega essa ideia, para garantir que o Marlborough nunca mais pudesse usar aquela estrutura valiosíssima, os próprios franceses demoliram o forte até o chão. Que jogada sensacional! Eles fizeram o trabalho sujo para ele. A expectativa foi usada contra eles mesmos, criando uma cortina de fumaça tão densa que acabou cegando os generais super experientes para a própria necessidade estratégica deles. E tem outra tática incrivelmente eficaz nessa arte do disfarce, que é a cortina de fumaça do gesto nobre. O famoso negociante de arte, o Joseph Devine, ele foi fundamental na criação da National Gallery of Art em Washington, lá nos Estados Unidos. Ele doou quadros valiosos e persuadiu os clientes milionários dele a fazerem doações astronômicas. Parecia uma atitude maravilhosa, né? Exatamente. Aos olhos do público, era o ápice da filantropia, um ato de nobreza inquestionável. Mas cavando sobre a superfície, tinha uma manobra de mercado avassaladora acontecendo. Os clientes do Devine estavam totalmente sem espaço físico nas paredes das mansões para comprar mais arte e precisavam desesperadamente fugir de impostos altíssimos sobre heranças. Ah, sempre tem um motivo financeiro por trás. Pois é, e ao orquestrar essas doações nobres, o Devine não apenas resolveu o problema fiscal dos ricaços, mas ele tirou uma quantidade absurda de obras de arte de circulação do mercado. Nossa, uma aula de economia básica aplicada furtivamente. Porque, ao reduzir a oferta no mercado, ele causou uma escassez totalmente artificial. Consequentemente, o preço do estoque de quadros que ele ainda guardava lá nos armazéns disparou. Uma fachada impecável de benevolência encobrindo a mais fria e calculista manipulação de mercado. É o disfarce perfeito. Sim, e essa ideia de ser impenetrável, se conecta profundamente com a lei que determina que a gente deve dizer sempre menos do que o necessário. O silêncio intimida muito. A tagarelice banaliza. Quanto mais palavras saem da boca de alguém, maior a chance de uma besteira irreparável escapar.
E tem um caso lá da Rússia do século XIX, com o Tsar Nicolau I e o líder rebelde Ryleyev, que mostra exatamente o peso letal de não saber a hora de calar a boca. Esse caso é impressionante. O Ryleyev tinha sido condenado à morte por liderar uma revolta, né? Chegado o dia da execução, ele subiu lá no patíbulo, a multidão aguardando, um silêncio tenso. O alçapão se abre, mas o inesperado acontece. A corda, que era de péssima qualidade, simplesmente arrebenta. O Ryleyev despenque e bate com força no chão. Que agonia! E naquela época, falhas mecânicas durante execuções eram totalmente revestidas de superstição. O pessoal via aquilo como um sinal da providência divina, sabe? Em situações assim, a tradição praticamente exigia que o condenado recebesse o perdão real do czar. Gente, o cara literalmente sobreviveu à própria morte. Ele estava salvo, ele só precisava ficar deitado lá no chão e agradecer aos céus. Mas o ego dele falou mais alto, né? O Ryleyev, mesmo ferido, levantou e decidiu ser espirituoso. Ele gritou para a multidão, zombando mesmo, tipo, estão vendo? Na Rússia não sabem fazer nada direito, não sabem nem fabricar uma corda. Que erro fatal. Muito. Aí o mensageiro, que acompanhava a execução, correu lá para o palácio e relatou para o czar que o enforcamento tinha falhado. O czar, embora meio frustrado, pegou a pena e começou a assinar os papéis do perdão, cedendo à tradição. Só que bem na hora ele fez uma pergunta super casual. Ele perguntou, e o Ryleyev? Ele disse alguma coisa? E o mensageiro, ele repetiu a zombaria. O czar parou na mesma hora. Porque aquela zombaria não era só um insulto pessoal, sabe? Era um ataque direto à percepção de competência do império dele. O perdão foi rasgado ali mesmo, seguido da frase: nesse caso, vamos provar o contrário. Nossa, arrepiante! No dia seguinte, uma nova corda foi testada múltiplas vezes. O Ryleyev foi enforcado e, dessa vez não teve falhas. A vaidade de querer soar superior custou a vida dele. Isso me faz pensar instantaneamente na dinâmica de um campeonato de pôquer de alto nível. Sabe, o vencedor quase nunca é aquele jogador performático que fica falando sem parar, tentando criar narrativas complexas na mesa. O verdadeiro terror para os oponentes é aquele que mantém uma fachada completamente branda e inexpressiva. Invisível, sabe? O famoso poker face. Exato. É uma ausência de informação que acaba hipnotizando e desestabilizando quem está do outro lado. Como brilhantemente resumiu o Andy Warhol numa citação que é explorada nessas análises, a conquista de poder é imensamente facilitada, simplesmente mantendo a boca fechada. E o que é fascinante aqui é a neurociência social do silêncio. Como a gente já mencionou, a mente humana tem horror ao vazio. Nós somos máquinas compulsivas de interpretação. Então, quando o silêncio é imposto em uma conversa ou numa negociação, o desconforto atinge níveis críticos. Dá um desespero, né? Dá um desespero total. E para aliviar essa tensão, as pessoas ao redor começam a falar desesperadamente, tentando preencher aquela lacuna. E no meio dessa enxurrada verbal, movida pelo nervosismo puro, elas acabam revelando medos, fraquezas e informações confidenciais inestimáveis. O silêncio opera como uma espécie de vácuo, sugando os segredos do adversário. Perfeito. Mas manter a boca fechada e esconder intenções cria um efeito colateral complexo. Porque se as pessoas ao redor não conseguem ler nossos pensamentos, elas podem começar a ficar meio paranoicas. Principalmente aquelas pessoas que assinam nossos cheques. Os chefes. Sim. A máscara não serve só para esconder o que a gente sente, mas para gerenciar meticulosamente como os outros se sentem sobre si mesmos. E isso lança a gente no verdadeiro campo minado das relações diárias, como lidar com os superiores, amigos e inimigos. A primeira lei essencial nessa esfera dita que a gente nunca deve ofuscar o brilho do mestre. Ou seja, é preciso fazer quem está acima se sentir confortavelmente superior. A compreensão da fragilidade do ego humano aí é vital. Indivíduos em posições de autoridade são como os monarcas do passado, sabe? A maior necessidade psicológica deles é a segurança da própria posição. Quando um subordinado exibe talentos de uma maneira, digamos, excessivamente brilhante, ou tentar chamar a atenção para sua própria genialidade, isso não gera admiração do chefe, gera
insegurança. O chefe começa a ver uma ameaça. Exatamente, ele vê um substituto em potencial. A estratégia mais segura para sobreviver e ascender nesse meio é canalizar as próprias ideias brilhantes e atribuí-las publicamente à sabedoria do superior. Agir de forma a necessitar de conselhos cria um escudo de proteção, né? Porque ninguém destrói alguém que faz o próprio líder parecer mais inteligente. É um jogo sutil. E se gerenciar o chefe exige essa sutileza, a forma como a gente gerencia quem está no nosso nível é ainda mais contraintuitiva, né? A diretriz de não confiar demais nos amigos e, em contrapartida, aprender a usar os inimigos. Essa é uma das mais polêmicas. Muito polêmica. A lógica apresentada é que trabalhar com amigos frequentemente desperta o pior da natureza humana. A intimidade rapidamente vira aquele sentimento de merecimento. A inveja floresce muito mais fácil e a condescendência oculta acaba destruindo o profissionalismo. Já um antigo inimigo, quando cooptado e trazido para perto, ele tem muito mais a provar, né? A lealdade dele nasce da necessidade de manter essa nova confiança. Mas olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, peraí, colocando as cartas na mesa, isso não é uma forma miserável e meio sombria de se viver? Como assim? Tratar a amizade de longa data como ameaças em potencial e abraçar ativamente os inimigos, isso não cria uma existência meio fria, cínica e absolutamente paranoica para a pessoa? É um questionamento ético super válido. E a resposta exige separar os domínios da vida, sabe? As leis do poder não são um manual sobre como cultivar laços genuínos nos fins de semana, como construir uma família feliz ou encontrar paz espiritual. Não é sobre isso. É sobre negócios. Exato. Elas dissecam a mecânica fria do avanço em ambientes altamente competitivos e políticos. O foco aí é a eficiência, não o aconchego emocional. O Abraham Lincoln tinha uma visão muito pragmática sobre isso. Ele argumentava que a melhor maneira de destruir um inimigo é fazendo dele um amigo, ou seja, transformando ele num aliado utilitário. Nossa, é uma visão bem pragmática mesmo. Sim, porque o problema central da amizade no ambiente de disputa é que o afeto obscurece o julgamento profissional. Em um cenário onde decisões duras são necessárias, a presença de um ex-inimigo cria uma dinâmica que é baseada inteiramente em resultados e competência. Com amigos, o medo de ferir sentimentos frequentemente impede que a ação correta seja tomada. Faz total sentido se a gente enxergar as interações corporativas ou políticas como um tabuleiro de xadrez em 3 dimensões. E sabendo que essas relações operam sobre uma lógica utilitária, surge um desafio prático logo de cara. Como a gente vence as inevitáveis disputas do dia a dia sem criar ressentimentos profundos que, mais cedo ou mais tarde, vão voltar para cobrar a conta? E a resposta que o material dá não reside na retórica. A regra de ouro é: vença por suas atitudes e demonstrações, não gaste energia discutindo. Porque o argumento verbal possui uma falha fatal. Ele ataca diretamente o ego. Quando alguém tenta provar que o outro está errado, usando lógica, especialmente se esse outro for um superior, a reação imediata é a defensiva. Ninguém gosta de ouvir que está errado. Exato. Argumentar ofende a inteligência alheia, sugerindo que a pessoa não foi capaz de compreender o óbvio. Já as atitudes, as demonstrações visíveis e resultados concretos, eles operam em outro registro mental. Eles são provas irrefutáveis que contornam as defesas psicológicas sem necessidade de um confronto aberto. Caramba! A história do Sir Christopher Wren, aquele lendário arquiteto britânico, é a materialização perfeita dessa ideia. Ele projetou uma estrutura deslumbrante para a prefeitura de Westminster no século XVII. O projeto, assim, estava milimetricamente calculado. Porém, o prefeito da época sofria de um medo meio irracional e começou a ficar paranoico, acreditando piamente que o teto do salão principal ia desabar na cabeça dele a qualquer momento. Aquele clássico medo de quem não entende do assunto. Exatamente. E a exigência do prefeito, que o Wren colocasse 2 enormes colunas de sustentação extras bem no meio do salão.
O arquiteto sabia que a engenharia estava impecável e que essas colunas iam arruinar a estética do lugar. Ele poderia muito bem ter levado rolos de pergaminho cheios de cálculos para dar uma aula de física para o prefeito, né, provando que o medo era infundado. Mas ele seria um tolo se fizesse isso. Sim. Então ele não fez. Ele simplesmente encomendou e instalou as enormes colunas. E a física, nesse contexto, era o fator menos importante de todos. O verdadeiro problema estrutural a ser resolvido ali não era o teto, era a ansiedade do governante. Argumentos lógicos contra medos irracionais apenas enfurecem quem detém a autoridade. Com certeza. E o mais genial dessa história só foi descoberto muitos anos mais tarde, quando uns operários precisaram subir em andaimes para limpar o teto do salão, eles perceberam um detalhe surreal. As gigantescas colunas construídas pelo Wren nem sequer tocavam o teto. Que maravilha! Sim, tinha um espaço vazio entre a coluna e o teto. Eram colunas completamente falsas. É tipo o equivalente perfeito de uma pílula de placebo arquitetônica, sabe? E se a gente trouxer isso para o mundo corporativo moderno, é o exato equivalente de um funcionário que cria uma planilha imensa, cheia de gráficos coloridos, que não servem para absolutamente nada, apenas porque o diretor executivo se sente mais seguro quando vê números numa tela. A função da coluna não era segurar o prédio, era segurar a vaidade. Perfeito. E se a gente conectar isso com um contexto maior de eficiência na busca por influência, a gente vê que o Wren poupou um tempo precioso e de quebra evitou fazer o inimigo. E essa economia de energia é a essência de outra dinâmica fundamental desse estudo: a apropriação do trabalho. Basicamente fazer os outros trabalharem arduamente para no fim você absorver o crédito. Ah, a famosa Lei 7. Pois é. O contraste histórico clássico para isso é a relação entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison. O Tesla nutria aquela ilusão de que o puro brilho científico bastava, ignorando completamente os jogos de percepção e crédito. Já o Edison era um mestre absoluto em utilizar a genialidade alheia para construir seu próprio império comercial e, claro, a sua figura histórica. Até mesmo o Isaac Newton reconheceu essa alavancagem essencial, né, quando ele admitiu que enxergou mais longe porque subiu nos ombros de gigantes. A vida profissional é estupidamente curta. E a energia humana é super finita. Tentar recriar a roda ou executar todo o trabalho intelectual desde a base é um caminho garantido para a exaustão e para a obscuridade. Usar o conhecimento acumulado do passado ou até coordenar o talento alheio no presente é um multiplicador de forças colossal, sabe? O crédito, aos olhos da história e das instituições, frequentemente vale mais do que a própria invenção original. Com certeza. O mundo recompensa quem sabe embalar a ideia. Exato. Mas olha só, até este ponto a nossa análise focou enormemente em manobras nos bastidores, né? Aquela coisa de ser discreto, recuar, ocultar o jogo, deixar os outros brilharem. Só que ocorre que o poder não sobrevive apenas na sombra. Ele exige o domínio do espaço, ele exige movimento. E isso leva a gente para a dança entre a ausência calculada, a ousadia e a arte de instalar o caos na mente de quem nos enfrenta. Começando pelo poder da escassez, aquela ideia de que a ausência deliberada aumenta o respeito. E isso é a aplicação direta da lei de oferta e demanda da economia, só que aplicada ao valor da presença humana. Tipo, aquilo que é onipresente, que está sempre disponível e à vista de todos, rapidamente se torna comum e passa a ser desvalorizado. A pessoa perde a graça, né? Perde totalmente, a circulação excessiva banaliza a imagem de qualquer um. Retirar-se estrategicamente no momento de maior aceitação força o ambiente a sentir a sua falta, recuperando um respeito que aquela rotina diária ameaça corroer. No entanto, claro, tem cenários em que o controle sobre o próprio movimento é inexistente. Cenários de fraqueza extrema mesmo. Quando você está encurralado. Exato. E nesses momentos, lutar bravamente pela honra é a receita para o martírio inútil. É aí que entra a eficácia surpreendente da tática da rendição. Ceder antecipadamente, em vez de lutar uma batalha perdida, desconcerta totalmente o conquistador.
Ele simplesmente perde a oportunidade de demonstrar poder através do esmagamento total. E olha, um evento monumental que capta essa estratégia de um jeito incrível é a postura do Japão no século XIX. Diante de uma ameaça iminente de dominação por frotas ocidentais, que eram muito superiores, o Japão poderia muito bem ter lutado até o fim em uma guerra frontal por honra, o que provavelmente ia resultar na destruição de toda a cultura e infraestrutura deles. Seria devastador. Demais. Mas, em vez disso, a escolha foi a rendição diplomática. Eles abriram os portos, assinaram os papéis e se conformaram externamente. Só que essa aparente submissão comprou a moeda mais valiosa do jogo: o tempo. Eles absorveram a tecnologia ocidental, reestruturaram a sociedade internamente e, algumas décadas depois, emergiram como uma potência global intocável. Render-se no papel salvou a nação. Sensacional. Essa tática prova que a submissão momentânea pode esconder a mais agressiva das preparações. Porém, quando chega o momento de finalmente atacar, seja na geopolítica, nos negócios, onde for, a lógica passiva precisa ser abandonada imediatamente. É preciso invocar a imprevisibilidade e a ousadia. Quebrar o padrão. Exatamente. O cérebro humano anseia por padrões, sabe? Rotinas trazem segurança e aquela velha ilusão de controle. Por isso, quando um adversário quebra intencionalmente o padrão que ele mesmo estabeleceu, o resultado imediato no outro lado é o terror e a paralisia analítica. A categoria de arte pura. A lendária disputa pelo título mundial de pesos pesados entre o Muhammad Ali e o George Foreman, lá no Zaire, em 1974. O Foreman era considerado uma montanha intransponível. Ele destruía os oponentes em poucos rounds. O Ali, por outro lado, ele tinha passado toda a carreira dele, uma década inteira, gente, sedimentando um estilo de luta inconfundível. Ele era conhecido por flutuar como uma borboleta, né? Fisicamente antes de atacar. Esse era o padrão absoluto dele, gravado em pedra. Aí, nas semanas que antecederam a luta, o Ali deu dezenas de entrevistas declarando abertamente para as câmeras que tinha mudado de estratégia. Ele avisou ao mundo que contra o Foreman ele não iria dançar. Ele iria marchar para o centro do ringue e trocar socos diretamente com o gigante. E ninguém levou essas declarações a sério. Especialistas, jornalistas e o próprio Foreman presumiram que se tratava daquele clássico teatro promocional do Ali, sabe? Parecia muito óbvio que abandonar a principal característica de sucesso logo contra o homem mais forte do mundo seria um suicídio esportivo. Claro, ninguém acreditaria. Só que aí soou o gongo no primeiro round. E o que o Ali fez? Exatamente o que ele disse que faria. Ele marchou direto contra o Foreman e começou a desferir golpes duros no rosto dele. A confusão tomou conta da arena, mas principalmente tomou conta da mente do Foreman. Ele estava todo preparado para perseguir um alvo móvel. E, de repente, o alvo estava plantado bem ali na frente dele, devolvendo os ataques. Que doideira! Muito. E o que tudo isso significa para nossa compreensão das estratégias de influência? A genialidade suprema do Ali foi entender que, ao ser audacioso a ponto de contar a pura verdade sobre a mudança dele, a própria verdade se tornou a cortina de fumaça mais impenetrável do mundo. Como Foreman não conseguiu processar a quebra daquele padrão de 10 anos, ele simplesmente entrou em pânico, gastou toda a energia dele socando o vazio de forma super errática e acabou sendo nocauteado. Uma das maiores lutas da história. E isso levanta uma questão importantíssima explorada no texto, que é o custo altíssimo da hesitação e da timidez nas tomadas de decisão. Movimentos tímidos criam vãos de incerteza e a dúvida atrai a agressividade dos oponentes. A audácia, por outro lado, possui uma qualidade quase mágica. Mesmo quando um plano ousado tem falhas, ele geralmente pode ser salvo com mais ousadia. Sim, a velocidade cobre os erros. Exato. A pura velocidade e a confiança da ação escondem as deficiências e intimidam quem observa. A analogia perfeita está na natureza. Leões na savana não costumam atacar a presa que os encara com firmeza. Eles rodeiam e atacam um animal que demonstra hesitação, que mostra medo. A ousadia paralisa os predadores. Cara, é uma verdadeira montanha-russa estratégica.
Observando todas essas engrenagens girando juntas, o que emerge no fim dessa nossa jornada não é uma fórmula rígida, mas a necessidade de uma maleabilidade extrema. A arte do poder exige a capacidade de ser um camaleão, sabe? De esvaziar as próprias preferências para conseguir se adaptar ao terreno. A máxima definitiva que captura essa dualidade frequentemente é associada à Era de Napoleão. A obrigação constante de calçar uma impiedosa mão de ferro com uma suave luva de veludo. Entender profundamente que a história e as estruturas não julgam as boas intenções morais de ninguém. Elas julgam exclusivamente os efeitos práticos das nossas ações. E quer a gente ache isso maravilhoso ou absolutamente detestável, essas mesmas regras invisíveis estão operando neste exato momento, nos e-mails corporativos, nas campanhas políticas e até, nos grupos de convívio mais simples. Com certeza. E para encerrar nossa reflexão de hoje, a gente quer deixar no ar um pensamento que extrapola o que nós vimos nas páginas desse estudo. Imaginamos tipo um experimento mental onde todo o conhecimento contido nessas 48 leis fosse perfeitamente dominado por absolutamente todas as pessoas da sociedade, de forma simultânea. O caos absoluto ou a ordem perfeita? Essa é a questão. Se qualquer indivíduo, do estagiário ao diretor da multinacional, estivesse ativamente escondendo intenções, usando pistas falsas, fingindo rendição, manipulando presença e ausência num xadrez psicológico tridimensional, qual seria o desfecho disso? Será que a malha social entraria em colapso total, implodindo por uma absoluta e insustentável falta de confiança mútua? Ou, de um jeito bizarro e contraintuitivo, a gente atingiria uma harmonia inédita, um mundo hipercivilizado onde a brutalidade daria lugar a uma cortesia calculada, já que qualquer ser humano na rua poderia estar secretamente no controle total da situação. Fica aí a provocação. Uma excelente reflexão para fechar. Pois é, nós agradecemos imensamente a todos que mergulharam conosco nessa exploração profunda de hoje. Continuem curiosos, questionando as motivações não ditas e observando o grande palco do mundo com a mente afiada. E, voltando à nossa imagem do começo, aproveitem com requinte aquele jantar elegante, apreciem a conversa cultivada e as taças de cristal, mas jamais se esqueçam de dar uma breve espiada por baixo da toalha de linho. Até a próxima!